Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao mais um call de resultados dos fundos imobiliários da Vinci, referente ao terceiro trimestre de 2021. Eu sou o Leandro Busquet, sou sócio responsável pela área imobiliária aqui da Vinci, e eu tenho aqui hoje comigo toda a equipe responsável pela gestão dos nossos fundos. Como a gente faz todos os trimestres, a gente vai seguir aí uma apresentação que está disponível no nosso website, onde a gente vai passar aí pelos principais destaques do trimestre nos nossos fundos listados. E ao final a gente vai abrir aí para responder perguntas que vierem pelo chat daqueles participantes que estiverem participando via o link do Zoom, tá? Então vamos começar. O terceiro trimestre desse ano, acho que ele foi marcado de um lado por notícias positivas referentes ao combate à pandemia do coronavírus, mas, por outro lado, a gente teve uma piora sensível no cenário macroeconômico. O Luiz depois vai passar em maiores detalhes aí os números, né? Mas, basicamente, o que a gente viu foi uma piora do quadro fiscal brasileiro, que levou a uma subida de taxa de juros. A gente teve também uma piora dos índices de inflação, que também contribuíram para essa subida dos juros. E todos esses movimentos, obviamente, eles são negativos para a atividade, negativos para a indústria de fundo imobiliário, para a indústria imobiliária em particular. Apesar desse vamos dizer, cenário macro turbulento, né, a gente foi capaz de ter um trimestre muito bom. Nós alcançamos aí no trimestre um portfólio de quase 50 ativos, né, com mais de 930 mil metros quadrados de área bruta locável sob gestão. Nesse trimestre, a gente realizou aí a maior transação do setor de shopping desde o início da pandemia. Foi uma transação quase 660 milhões de reais, aí, envolvendo a aquisição de portfólio de 4 shoppings da Ancar. Depois o Rodrigo vai poder falar um pouco mais em detalhes sobre essa transação. Além disso, a gente continuou entregando dividend yields bastante competitivos no VIU, acima de 9,6%, né, considerando a cota de fechamento de setembro. No Vino também, a gente teve aí um trimestre com distribuição equivalente a R$ 1,69 por cota, né, que na média aí leva um dividend yield anualizado de 11,4%, que sem dúvida é um dos melhores do segmento de escritórios. O VIF continua performando muito bem, né? A gente aí continua com alfa para o IFIX desde do IPO de 4,4 pontos percentuais. E, por último, no caso do VILG, a gente alcançou 100% de ocupação financeira no portfólio. Fora isso, o Ilan vai trazer aí muito boas perspectivas em termos da evolução do rendimento por cota do fundo aí nos próximos meses. Acho que alguns outros números aí de destaque: a gente alcançou no trimestre mais 350 mil investidores, que também é motivo de muito orgulho para a gente. Como já mencionei, estamos alcançando aí perto de 1 milhão de metros quadrados de portfólio em termos de área bruta locável. Com isso, eu vou passar a palavra para o Luiz, que vai trazer as informações do VIF e além um pouco do cenário macro. Luiz. Obrigado, Leandro. Boa noite a todos. Vamos lá, passando aqui um pouco sobre o VIF, né? No último trimestre, a gente, com relação ao rendimento mensal, a gente teve uma elevação do patamar de distribuição de rendimento, né? A gente, desde julho, vem distribuindo 63 centavos por cota. Então, nos últimos 3 meses foram R$ 1,89 por cota, que já considerando a cota de fechamento do VIF no secundário ao final de outubro representava um dividend yield superior a 10%. Esse é o patamar que a gente pretende continuar distribuindo aí até o final do ano.
Com relação ao resultado da carteira, a gente teve um crescimento bastante expressivo na nossa linha de rendimento de FIs investidos, né, que é um rendimento recorrente aqui para o fundo. Ele teve um crescimento de 21% contra o último trimestre e 75% contra o mesmo trimestre do ano anterior. Em termos de performance, a gente então continua com esse alfa de 4,4 pontos percentuais versus IFIX desde o IPO e estamos positivos no ano também contra o índice. Com relação ao valor de mercado da cota, a gente, ao final de outubro, a cota representava um desconto de 17,7% com relação ao valor patrimonial do fundo, então um desconto até maior do que o que a gente tinha aqui da última vez, né? Ao final de julho, esse desconto era de pouco mais de 10% para a cota patrimonial. Passando para o próximo slide, a gente comenta um pouco aqui sobre as movimentações que a gente realizou nos últimos 3 meses. Foram meses, como a gente já vem falando no nosso relatório mensal, que a gente vem girado menos a carteira. A gente acredita que nesse momento aqui de mais volatilidade de mercado, a gente está bem posicionado, a gente já veio buscando isso desde o IPO do fundo, né, de montar uma carteira mais defensiva. Então, a movimentação aqui que eu gostaria de destacar só é na parte de recebíveis, e a gente até, diferente dos outros relatórios mensais, a gente abriu aqui a alocação em recebíveis entre FIs de recebíveis e CRIs diretamente, que são aqui as duas linhas azuis do gráfico da esquerda, azul escuro e azul clara. Então, a gente teve aqui um pouco de uma troca entre cotas de fundos de CRIs no secundário por CRIs diretamente, né? Tentando aumentar aqui um pouco a nossa renda recorrente com mais prêmio aqui nos papéis que a gente consegue carregar diretamente. Com relação à alocação em caixa, também no final de julho a gente tinha 2% do fundo em caixa, um dos menores patamares aqui desde o IPO, e a gente vem aumentando um pouco também, chegando até 4% agora no final de outubro, para manter um pouco mais de liquidez no VIF. Comentando um pouco sobre esse cenário, a gente até no último webinar tinha trazido aqui uma fotografia da situação de Covid no Brasil, então dando um update, eu acho que hoje já também é um retrato bem melhor do que a gente já tinha, já era um bom retrato quando a gente trouxe aqui. A gente continuou vendo as internações, né, os casos caindo bastante aqui no Brasil, que é o gráfico aqui da esquerda, então os números já bem baixos, isso aqui, e ainda tem uma defasagem, então isso aqui ainda é de final de setembro, então os números até melhoraram, e que vem confirmando aqui a boa eficácia das vacinas e a adesão que a gente teve aqui no Brasil para a campanha de vacinação, né? O gráfico da direita também mostra hoje a situação do Brasil no resto do mundo, então o Brasil já com mais de 75% da população com pelo menos uma dose de vacina, superando aí países como o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, e as regiões também aqui, né, de América do Sul, União Europeia e mundo, que tem pouco mais de 50% da população. Um ponto que a gente tinha de preocupação, né, nessa retomada no início da pandemia era como ia se comportar o mercado de trabalho. E isso que tem uma relação grande aqui também com o mercado imobiliário comercial aqui, né? Tanto shopping, escritório, enfim. E aí a gente trouxe aqui um pouco essa análise, que é um número que vem surpreendendo bastante, vem mostrando uma situação bastante saudável desse mercado de trabalho. A taxa de desemprego ela vem caindo, ela hoje se encontra em 13%, um patamar ainda alto, mas numa tendência bastante positiva, e que o que explica isso são os dois gráficos da direita, né? A gente viu aqui o melhor cenário, né, que a gente podia imaginar, então que a população economicamente ativa, né, o que significa as pessoas voltando para o mercado de trabalho, então as que estão ocupadas, mas também as que estão procurando emprego, voltando num ritmo forte,
com o acompanhamento aqui da população ocupada, né? Porque também a gente não poderia ver só a volta das pessoas para o mercado de trabalho sem que o mercado absorvesse essa população. E a gente tem visto isso acontecendo aqui até numa velocidade maior, né? O que explica a queda da taxa de desemprego, que nos dá uma situação bastante positiva aqui para essa retomada, e mostrando que o mercado anda saudável no micro. Por outro lado, passando para o cenário macro, um pouco do que o Leandro já tinha comentado no início, a gente teve uma piora aqui de percepção macro, né, em função de bem recente aqui, né, discussões envolvendo o PEC de precatórios, agora para orçamento do ano que vem, tem cenário de eleições, etc. E isso deu uma estressada aqui nos mercados, que a gente consegue ver bem aqui nas curvas de cupom das NTNBs, né, que é a parte pré das NTNBs, só nos últimos 30 dias aqui, né, então a diferença dessa linha azul clara para verde pontilhada, a gente viu um aumento grande aqui, né, desse prêmio da curva, e quando a gente compara com o início do ano, que é a linha azul mais escura, a gente pega aqui esses vértices mais longos, 2030, 2035, com aumentos nesse spread de mais de 2 pontos percentuais, acho que explica um pouco aí a pressão de mercado no preço dos ativos. E além dessa piora do cenário fiscal, a gente viu também a inflação num ritmo mais forte, né, do que era esperado no início do ano, sem que ela arrefecesse, né? E eu acho que um cenário até um pouco global do que a gente vem vendo, mas esses gráficos da direita são até bastante interessantes, a gente até já vinha comentando sobre eles no nosso relatório de setembro do VIF, o relatório mensal de gestão, e a gente trouxe essa atualização mostrando, né, como que era a perspectiva, a expectativa de mercado no início do ano para a inflação e como que isso foi se comportando ao longo do ano, né? Então a gente está falando aí em 11 meses, a gente partiu de uma expectativa de mercado para a inflação de 2021 abaixo de 4%, para hoje um patamar, aqui no último Focus que a gente tinha colocado em 9,3%, mas até no Focus de hoje, que saiu a pesquisa, já quase um 9,8%. Isso também repercutindo na inflação do ano que vem, que já era de 4,6 na pesquisa da semana passada e hoje chegando também a 4,8. Com esse quadro, o Banco Central vem aumentando taxa Selic, que também é um gráfico interessante da gente ver, né? No início do ano, a expectativa para Selic no final do ano de 2021 era pouco mais de 3%, e hoje a gente já tem, então, a 9,25% no final do ano, chegando no pico de 11,25 aí, de acordo com as expectativas de mercado. Mais uma Selic que já, no final do ano que vem, ela já volta a cair. Voltando então para o VIF, aqui uma fotografia do final de outubro da carteira, que a gente já vem passando nos nossos relatórios mensais. A gente continua com uma exposição maior aos ativos de tijolo, onde a gente acredita que tem um melhor upside aqui, um melhor potencial de valorização das cotas. E a nossa alocação hoje em ativos de recebíveis, somando CRIs diretamente com FIs de CRI, soma aí pouco mais de 25% dos ativos do fundo. Entre estratégias, a gente hoje está mais concentrado na estratégia de renda, com 65% do fundo, e vale lembrar que sobre a parcela do patrimônio alocada em produtos 20, que soma aqui pouco mais de 21% do PL do fundo ao final de outubro, a gente não cobra a taxa de gestão que seria devida aqui a 20. Em termos de rentabilidade, então, o VIF, desde o IPO, ele acumula uma rentabilidade total de 2,9%, desde o início, 2,9%, contra um IFIX de 0,5%. Desde o IPO, esse alfa representa 4,4%, e no acumulado do ano, então, a gente está marginalmente aí acima do IFIX 0,1%.
Esse é um gráfico também que a gente sempre gosta de mostrar, né, da diferença da cota patrimonial para a cota de mercado do fundo. Lembrando que a cota patrimonial aqui do VIF, né, como é um fundo que investe majoritariamente em cotas de fundos líquidos, né, negociadas na B3, representa o valor desses ativos, né, então é uma cota patrimonial que tem cota diária, a gente inclusive divulga essa cota através do nosso site. Na cota aqui mais recente que a gente tinha, o desconto era de quase 16%, como falei, ao final de outubro era de um pouco mais de 17%, é um desconto bastante grande aqui para o que a gente atribui como o valor justo dos ativos que a gente investe. E passando aqui por final, o resultado do terceiro TRI de 2021, do VIF, acho que é importante aqui só a gente destacar, então, essa linha de rendimento dentro dos resultados de FIs, né? Crescendo 21% contra o último trimestre, 75% contra o terceiro TRI de 2020, que mostra assim, uma troca, né, clara entre o resultado recorrente dos ativos onde a gente investe com uma menor necessidade aqui de geração de ganho de capital. A gente teve uma queda aqui importante dessa linha, que está diretamente relacionada com esse menor giro que a gente vem fazendo no fundo, e reflete um pouco esse cenário hoje de mais volatilidade. Ainda assim, a gente no final do terceiro TRI acumulava 8 centavos de resultado acumulado não distribuído. Ao final de outubro, esse resultado era de 4 centavos. Agora eu passo a palavra para o Rafael para comentar sobre os resultados do VIUR. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Vou falar um pouco dos resultados do VIUR, que nesse terceiro trimestre apresentou resultados operacionais bastante consistentes, recebeu 100% dos aluguéis pontualmente, em dia, tem 0% de inadimplência e uma taxa de ocupação de 100%. Com isso, o VIUR gerou um resultado médio de 75 centavos por cota e distribuiu no trimestre 67 centavos por cota em todos os meses, o que representa um dividend yield de 8% em relação à cota do IPO e 9,6% em relação à cota de fechamento do trimestre. Com isso, foi possível a gente gerar um resultado acumulado de 32 centavos por cota nesse terceiro trimestre, que somado ao resultado acumulado do trimestre anterior, gera para o fundo um resultado acumulado total de 38 centavos por cota, que pode ser distribuído futuramente, gerando maior previsibilidade para os resultados do fundo. Com isso, a gente tem uma expectativa de rendimento que vai até maio do ano que vem, inclusive, que é distribuir dentro desse range de 66 a 68 centavos por cota. E que supera as projeções iniciais, né, que era um dividend yield de 7,5%. A gente está conseguindo, com esse portfólio, gerar um dividend yield superior ao projetado inicialmente. Nesse trimestre, a gente não teve alteração no portfólio. Com isso, a gente manteve, né, os 6 imóveis, diversificado em 3 estados, com 40% de receita concentrada no estado de São Paulo. A gente tem também uma diversificação em 3 dos segmentos prioritários do fundo, 80% em educação aproximadamente, 7% em saúde e 14% em varejo, e também uma concentração bastante significativa em contratos atípicos, que representam hoje 93% da receita do fundo. O nosso prazo médio de contratos hoje supera os 10 anos, 10,2 anos, e quando a gente olha a distribuição, mais de 65% dos nossos contratos têm vencimento superior a 12 anos, né, a partir de 2033, o que também gera aí uma segurança bastante grande para o longo prazo do VIUR. Como eu comentei, né, os indicadores operacionais são positivos, a gente tem um aluguel médio do portfólio fazendo a composição dos 3 segmentos em R$ 23,9 por metro quadrado, que a gente considera defensivo, uma taxa de ocupação de 100% e uma inadimplência de 0% desde o início do fundo. Olhando a situação de caixa, né, a gente tem hoje um pouco mais de 52 milhões em aplicações financeiras de liquidez.
A gente tem, olhando para os próximos 12 meses, na verdade até o final do ano de 2022, né, obrigações de curto prazo que somam um pouco mais de 20 milhões, que significa que a gente tem um caixa líquido positivo até o final de 2022 superior a 30 milhões. Caixa do VIUR hoje, né, permite que a gente fique até o final de 2023, ou seja, 2 anos, né, sem precisar fazer qualquer tipo de captação ou novas dívidas ou vender algum ativo do portfólio para honrar as nossas obrigações de curto e médio prazo. E, por fim, olhando os resultados do trimestre, né, a gente vê que a gente conseguiu acumular, como comentei, um resultado médio mensal de 75 centavos por cota, distribuiu os 67 centavos por cota, gerando esse resultado acumulado de 32 centavos no trimestre, que compõe os 38 que o fundo hoje tem acumulado total. Agora eu passo a palavra para a Érica, para falar um pouco dos resultados do Vino no trimestre. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos. Começando aqui com os nossos destaques, acho que certamente um dos principais destaques segue sendo a performance do fundo no mercado secundário. O fundo acumulou aí um retorno de 4,6% positivo no trimestre, contra uma rentabilidade do IFIX negativa de 3,8% no mesmo período. Ao longo do trimestre, né, como o Leandro já apontou, a gente distribuiu R$ 1,69 por cota, que foi o equivalente a uma média de 56 centavos por mês, que gerou aí um dividend yield de 11,4% em relação à cota do final do período. A gente encerrou o mês de outubro ainda com 72 centavos de resultado acumulado, lembrando que boa parte desse nosso resultado ele é proveniente do lucro imobiliário gerado pela venda da loja da Renner no térreo do Oscar Freire. Com isso, a gente mantém a nossa estimativa de distribuição até o final deste ano entre 50 e 72 centavos por cota. Aqui a gente mostra justamente a rentabilidade do fundo desde o seu IPO e destacando não só a performance positiva frente ao IFIX, mas também uma performance ainda mais positiva quando comparado à cesta dos fundos imobiliários de escritórios que compõem o IFIX. A gente teve uma performance acumulada positiva de 13,5%, enquanto que a cesta de escritórios do IFIX teve aí uma rentabilidade negativa de 15,1% nesse mesmo período. Aqui a gente relembra um pouquinho a foto do nosso portfólio. A gente tem hoje 9 ativos, 47 mil metros quadrados de ABL próprio, dos quais 49% dos nossos contratos são atípicos, o que, como a gente sabe, dá uma previsibilidade maior das nossas receitas, e não é tão comum assim no segmento de escritórios. E aí, passando aqui para o próximo slide, uma composição das nossas receitas. A gente tem aí um prazo médio de vencimento de 5,5 anos. A gente tem aí algumas viradas de inflação concentradas no último trimestre. Entre outubro e dezembro, a gente tem algumas correções entre IPCA e GPM. Hoje o GPM corresponde a 26% da nossa carteira. Olhando para os indicadores operacionais, acho que a gente segue tendo um resultado diferenciado em relação à indústria. A gente mantém uma taxa de ocupação acima de 95%, a gente estava com uma taxa de ocupação de 99%, a UMAP, que ocupa aproximadamente 640 metros quadrados do imóvel BBS, não optou por não seguir com o contrato de locação após o seu vencimento, que ocorreu agora no último mês. A gente passou para 97,9% de ocupação, ainda bastante acima da média de mercado, que é uma ocupação média de 80%. E quando a gente olha para o valor de locação dos nossos contratos, a gente tem hoje uma média de R$ 81 aproximadamente por metro quadrado, contra 104, que seria o equivalente do mercado que representa o nosso portfólio. Então, a gente está uma média de 22% abaixo da média ponderada que se compara ao nosso portfólio. Olhando para o nosso resultado, a gente, como eu falei, teve 2 eventos, né, um em cada início de semestre aqui, que foi o recebimento das parcelas equivalentes da venda da Renner. A gente manteve uma distribuição de rendimento
bastante acima da indústria como um todo, mas também manteve um resultado recorrente muito favorável, na média de aproximadamente 34 centavos desde o IPO do Vino. Olhando agora para a nossa situação de caixa, a gente tem aproximadamente 80 milhões de reais em caixa entre participações em fundos de renda fixa com liquidez diária e fundos imobiliários. E a gente tem um caixa líquido positivo até o final de 2022 de aproximadamente 40 milhões. O total das nossas obrigações aqui somam aproximadamente 135 milhões, das quais a gente tem, na verdade, uma obrigação atrelada à aquisição do BM336, com vencimento em 2025, e o restante são obrigações atreladas à aquisição do Adoc Lobo, que vão até 2035, então são de longo prazo. Então, a gente tem uma situação de caixa bastante confortável também, a gente não precisa de novas captações até 2023, 2024. Olhando aqui para a foto final do resultado do fundo, eu acho que vale destacar, a gente já mostrou um pouco o quanto a gente veio distribuindo, mas eu acho que vale destacar o resultado recorrente de 35 centavos que a gente teve nos últimos meses e no consolidado aí do nosso trimestre. E aí agora eu passo a palavra para o Ilan, que vai falar sobre os resultados do VILG. Obrigado, Érica. Boa noite a todos. Bom, vamos começar pelos destaques aqui do VILG. Primeiramente, a gente completou aí nesse trimestre aí 100% de ocupação financeira, com a ocupação de um dos módulos do Airport Town, em torno de 2.400 metros quadrados. Posso dizer que o mercado vem se demonstrando bem aquecido neste ano, né? E ano passado já tinha demonstrado uma absorção líquida recorde de 1.700.000 metros quadrados no mercado do Brasil. Esse ano a gente já está, tudo indica que a gente vai superar essa marca, tá? Então a gente vê nossos fundos, todos os nossos ativos com 100% de ocupação. Tivemos no Fernão Dias Business Park, que é um ativo que tem uma grande área alocada para Magazine Luiza. Tivemos uma alocação aí a gente aumentou o refeitório, né? Eles necessitavam de um espaço maior de refeitório, a gente acabou fazendo um contrato do modelo como se fosse atípico, onde eles têm que pagar a multa toda remanescente em caso de existência dessa nova área, em torno de quase 460 metros quadrados. Acho que o mais importante aqui é mostrar o stickiness, né? A inércia para que esse locatário sair desse condomínio, né? Então, eles já tinham feito inúmeros investimentos em termos de automatização, né, tecnologia, e hoje eles já têm mais de 37 mil metros quadrados no Fernão Dias Business Park, tá? Tivemos aí também, ao longo do trimestre, a distribuição de rendimentos, conforme projetado. A gente tinha indicado um guidance no último webinar, de entre 62 a 65 centavos por cota. A gente manteve uma média de 64 centavos por cota. E a gente vai passar mais à frente, mostrando as projeções. A gente tem boas perspectivas para o fundo, tá? Em relação ao incremento de rendimentos, com novas aquisições e também com andamento do projeto do Castelo. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente mostra o timeline, né, do trimestre. Acho que, primeiramente, a gente teve, acho que é bom lembrar aqui, a gente continua, né, com a questão do Alianza Parque de Belém, que é um ativo que, desde a última emissão, a gente vem trabalhando, né? A gente teve uma questão lá de estrutura societária, onde foi necessário aguardar algum tempo para que fosse solucionado, e eu posso dizer que está muito avançado esse deal. A gente tem aí uma perspectiva de liquidar nos próximos, digamos assim, nos próximos dias, assim, e é um deal que é um ativo muito importante para o portfólio. A gente está adicionando um novo estado, uma nova região, que é a região de Belém, né, região norte, em Belém, e é um ativo AAA com excelentes locatários. A gente tem ali Extra Farma, Mercado Livre, B2W, então acho que vai ser mais uma diversificação do portfólio. A gente está bem animado com essa aquisição. A gente vai falar mais à frente também do que está trazendo aí de incremento para o fundo em termos de rendimento, tá? Como mencionei, tivemos a alocação do último módulo que estava vago no Airport Town, que é um ativo, só para relembrar, um ativo de last mile. Ele está localizado na Ayrton Senna,
no raio 30 quilômetros de São Paulo, é um ativo com uma excelente localização, tá? A gente gosta bastante desse ativo e agora 100% locado. E é importante mencionar que essa locação foi feita no patamar em torno de R$25, para um galpão que a gente está até agora pintando o galpão, mas é um galpão mais antigo, ou seja, você vê que o mercado está começando a puxar o preço para cima, então com esse valor de R$25 nesse ativo, tá? Tivemos aí, ao longo do trimestre também, a notificação por parte de um dos locatários do Caxias Park, no Rio de Janeiro, que ocupa em torno de 40 mil metros quadrados e representa aí 5 centavos por cota do fundo. Importante mencionar que aí que entra a questão da segurança dos nossos contratos, né? Temos aí 12 meses de aviso prévio, mais a multa de 6 meses proporcionais, então temos aí mais de um ano para a gente fazer toda essa realocação desse espaço, e claramente a gente vê o mercado aquecido no Rio de Janeiro, já estamos inclusive trabalhando nas demandas, já surgiu até uma demanda para 40 mil metros quadrados, a gente já está trabalhando, então a gente está tranquilo em relação a esse prazo e esse ativo, que é um ativo super resiliente, muito bem localizado e vem se demonstrando aí com uma demanda interessante na região, tá? Tivemos aí também o avanço das obras do Castelo Business Park, que é um ativo que a gente fez o primeiro projeto Greenfield com modelo de forward funding, né, onde a gente vai alocando capital e tendo já desde a largada o rendimento nesse ativo. A gente vai mostrar também que, por conta disso, a gente vai tendo um incremento ao longo dos aportes, né? E esse ativo vai ser um ativo AAA, numa região que está se desenvolvendo bastante, né? Muito próximo ao aeroporto de Catarina, e a gente tem aqui um ativo que eu acho que vai ser também, de novo, adicionando mais um ativo de qualidade para o portfólio, num preço por metro quadrado super interessante, aí, na faixa de R$2.600 o metro quadrado, quase R$2.700 o metro quadrado. Eu posso dizer que é quase custo de reposição hoje em dia, tá? E como eu falei também anteriormente, a questão do refeitório da Magazine Luiza no Fernão Dias Business Park, a gente adicionando aí mais uma área, crescendo a área do condomínio e mais do que isso, crescendo, né, o comprometimento aí da Magazine com esse ativo e o stickiness do locatário nesse ativo, né, mostrando o quão ela está satisfeita com o ativo. Próximo slide, por favor. Aqui é uma foto do portfólio do VILG, né? Claramente a gente tem um fundo que tem um portfólio muito sólido, muito bem diversificado, com excelentes ativos. Temos aí, não só em termos de número de locatários, são mais de 60 locatários, mas mais do que isso, são locatários de qualidade, entre eles podemos citar aí nomes como Tok-Stock, Ambev, L'Oréal, Privalha, Whirlpool, que é Brastemp, que foi quando a gente comprou o Porto Canoa, em Espírito Santo, temos Boticário, o Grupo Fenza, né, no Sul. Então, o fundo hoje está muito bem diversificado em termos de número de locatários, da qualidade dos seus locatários, em relação à exposição ao setor, a gente tem aí quase 40% do fundo exposto ao e-commerce, que vem se demonstrando um segmento super resiliente ao longo da pandemia, juntamente com o transporte logístico, que indiretamente também acaba atendendo o e-commerce. E temos aí uma exposição geográfica em seis estados, lembrando que a gente está adicionando mais um agora com a Aliança Parque em Belém, na região norte, né? Então o fundo ainda vai ficar mais diversificado e trazendo mais um ativo de qualidade. E, como mencionamos, 100% de ocupação financeira aí no fundo. Bom, aqui a gente mostra o avanço do Castelo Business Park, como eu mencionei, um ativo muito bem localizado aí próximo a São Paulo, na rodovia Castelo Branco. A gente pode ver pelas fotografias aí o avanço das obras, e tivemos aí também uma imagem renderizada aí também mostrando como é que vai ser o ativo. O ativo vai ser muito promocional, você consegue ver ele da estrada. E aqui a gente tem, lembrando que o deal aqui, a gente tem um cap de 8,5 desde a largada, né? A cada aporte que a gente faz durante a obra, a gente já vai rentabilizando esse capital. Então, hoje a gente adicionou, por conta disso, 3 centavos, né? E para frente, o projetado, temos mais 3 centavos, chegando a um total de 6 centavos que esse ativo vai adicionar para o fundo, tá? No próximo slide, aqui a gente já começa a mostrar o cenário atual do fundo e as perspectivas para o fundo.
Acho que, primeiramente, a gente tem aqui, em relação à cota, né, e a cota patrimonial, a cota de mercado, um desconto expressivo aí de quase 20%, tá? Acho que é importante mostrar esse desconto, né? E quando você olha também a alavancagem do fundo, né, a gente tem hoje em torno de 5%, muito baixa, né? Um fundo do tamanho que é o VILG. A gente tem aqui um valor de metro quadrado, olhando os ativos, né, o valor de mercado, descontando já o caixa e a dívida. Né, a gente está olhando enterprise value aqui, em torno de R$ 2.500 o metro quadrado. Quando você compara isso com o custo de reposição hoje para se construir um galpão novo, em torno de R$ 2.600, então a gente já está abaixo de um custo de reposição. Você faz essa quebra de R$ 2.600, de R$ 1.800 o metro quadrado de construção e de terreno em torno de quase R$ 800. Quando você olha a média dos seus concorrentes, dos peers, aí, em torno de R$ 2.700, ou seja, o VILG está abaixo dos seus peers. E olhando as últimas transações de 2020, deste ano, 2021, a gente viu aquisições aí saindo no patamar acima de R$ 3.300 o metro quadrado. Então, claramente temos aí o fundo está com um metro quadrado bem descontado, como a gente falou em relação ao seu patrimônio, também olhando por metro quadrado. No próximo slide, continuando aqui em relação às perspectivas, olhando na ótica do dividend yield, a gente distribuiu, né, 64 por cota nos últimos 3 meses aí, em relação à última cota, a gente tem um dividend yield de 8,4%, comparado aos seus peers também um pouco acima, que na média está dando 8,3%, a gente está pegando fundos aí com market cap acima de R$1 bilhão, né, HGLG, XPlog, BTLG, Bresco, VBI e HSI. E olhando aqui, acho que o ponto principal é a questão do Castelo Business Park, né, e do Alianza, que é o Belém, a gente vai ter aí, por conta dessa aquisição do Alianza e do avanço das obras aí do Castelo Business Park, em torno de 6 centavos de incremento aí de rendimento. Então, a gente está falando hoje de 64, 65 centavos, mais 6 centavos, podendo chegar a 70, 71 centavos por cota. Tá? Então, acho que são boas perspectivas aí para o fundo nos próximos meses. Próximo slide, a gente mostra a condição do caixa do fundo. A gente tem 142 milhões, caixa líquido até o fim de 2022, a gente termina com quase 31 milhões de reais, e esses 61 milhões de obrigações a partir de 2023, a gente tem ao longo até 2031. Então, o fundo está com caixa hoje confortável em relação às suas obrigações de curto e longo prazo. No próximo slide, a gente mostra o resumo do resultado, comparando trimestre a trimestre, a gente teve um aumento, a gente está aí com um resultado acumulado, terminamos o trimestre com um resultado acumulado de 6 centavos, mas tivemos lembrando que a gente fez 64 dentro do range, né, os 64 centavos por cota nos últimos meses, como eu mencionei, tendo essa possibilidade, essa projeção aí de incremento aí de quase 6 centavos por cota nos próximos meses. Passa a palavra agora para o Rodrigo Coelho, que vai comentar sobre o VISC. Obrigado, Elan. Olá a todos. No terceiro trimestre, a gente observou uma melhora do cenário da pandemia, o que é bastante favorável para o setor de shopping centers, como o Luiz Felipe já tinha adiantado no início da apresentação, muito pautado em função do avanço que a gente teve na vacinação do país. Isso fez com que o poder público, em geral, as localidades dos shoppings, reduzisse as restrições, gerando aí um maior fluxo de consumidores. E os shoppings acabam reagindo de forma bastante positiva a essa retomada da atividade, observando o crescimento de vendas, das receitas de locação e, consequentemente, do NOI dos shoppings, e começam a se aproximar dos níveis observados em 2019. No mês de outubro, o VISC superou a marca de 200 mil investidores. Essa é uma importante marca que coloca o fundo entre os fundos com o maior número de investidores de todos os segmentos imobiliários da B3. E também no terceiro trimestre, acho que um destaque importante foi a transação realizada com a Ancar Ivanhoe, que a gente adquiriu uma transação de 659 milhões e 500 mil reais, a participação em 4 shoppings relevantes, uma transação que foi também fruto aí de uma oferta que captamos 363 milhões, uma expectativa de geração de retorno desse portfólio de 15,5% ao ano, que eu vou comentar um pouquinho mais de detalhes aqui para frente. Com a conclusão dessa transação, a gente estima uma distribuição de rendimentos média
do fundo para os 12 meses entre outubro de 2021 a setembro de 2022, entre 60 centavos e 66 centavos por cota, e no mês de outubro a gente já começou, primeiro mês aí das aquisições já fazendo parte do fundo, distribuindo 62 centavos por cota, tendo gerado 64 centavos por cota, ou seja, a gente ainda conseguiu acumular resultado já no primeiro mês dessa distribuição. Em relação ao portfólio, ele mantém uma taxa de ocupação bastante resiliente desde o início da pandemia. Teve um período da sua máxima da piora da pandemia, uma queda de 2%, mas desde então o fundo vem recuperando e tendo uma certa estabilidade, e a taxa de ocupação do fundo hoje atinge 91,7%. O fundo vem tendo também um crescimento muito consistente da distribuição dos rendimentos, né? Quando a gente olha esse gráfico de baixo, desde o início da pandemia, a gente naturalmente teve uma queda nos primeiros meses, mas sempre respeitando um valor de rendimento equivalente a, no mínimo, a cota patrimonial corrigida pelo CDI líquido, ou seja, mesmo nos piores cenários do mercado que a gente enfrentou, a pior crise enfrentada dessa nossa geração, a gente tem aí uma capacidade de distribuir resultados pelo menos equivalente a 100% do CDI líquido. E desde a segunda onda, né, que teve o seu ápice ali em março desse ano, a gente vem tendo um crescimento em todos os meses dos rendimentos gerados e também dos resultados, o que vem mostrando aí justamente esse efeito da retomada das vendas e do NOI dos shoppings do nosso portfólio. Que pode ser visto aqui também nesse gráfico, né, a retomada das vendas desde março teve um crescimento mensal de 16%, na média, né, de todo o nosso portfólio, com destaque, nesse caso, para a recuperação dos shoppings dos estados do Sudeste, em que teve um crescimento aí de 23%. Vale ressaltar que, pelo fato do Sudeste talvez ter sofrido mais com a pandemia, essa taxa de crescimento ela tem sido mais alta no Sudeste. Mas são nos estados até do Norte e do Nordeste em que os números se aproximam dos números de 2019, ainda com mais força, que são shoppings que estão tendo a melhor performance dos últimos meses. Em relação ao NOI, caixa por metro quadrado, né, como a gente está falando do resultado operacional líquido em regime caixa, ele é defasado um mês em relação ao cenário das vendas. A gente teve o ápice ali da pandemia impactando em abril de 2021, na segunda onda, né? E desde então a gente tem tido um crescimento composto mensal de 27%, também mostrando como é que os shoppings reagem positivamente à retomada das suas atividades e o fim das restrições, que tem cada vez sido uma constante nesse mercado de shopping centers. A mesma coisa acontece aqui, do ponto de vista de regional, o Sudeste vem apresentando um crescimento mais forte. Vale lembrar sempre que os shoppings têm sazonalidade, então, embora se observe uma queda de agosto para setembro, isso já é uma queda esperada por conta da sazonalidade, e o mês de setembro ele é um mês em que a gente, é o último que foi reportado, mas a gente já observou em outubro um resultado ainda maior do que esse daqui, que mostra aqui nesse gráfico. Em relação à transação, né, foi uma transação extremamente relevante, foi a maior transação de shopping centers desde o início da pandemia, concluída ao final do terceiro trimestre de 2021, um cheque total de aproximadamente 660 milhões, concomitante a uma oferta de 363,8 milhões, que foi concluída também em setembro, com uma alocação concomitante com o fim da oferta. Para viabilizar essa transação, foi feita uma operação de securitização no valor de 395,7 milhões, a uma taxa de IPCA mais 6,25%, o que, dadas as taxas de juros e as curvas de mercado, como o Luiz pôde mostrar nos primeiros slides dessa apresentação, é bastante interessante sobre a ótica de custo vis-à-vis o custo da DNTNB, né, que é a nossa referência aqui de taxa de juros de longo prazo indexada ao IPCA no Brasil. O vencimento dessa securitização é em 2036 e essa transação incluiu uma garantia de NOI mensal em regime caixa até dezembro de 2023, que também é interessante, que dá uma previsibilidade maior aqui para o fundo. Foram 4 ativos, todos eles bastante relevantes, 21,5% do Pantanal Shopping, 49% do Porto Velho, 40% do Shopping Boulevard e 100% do Shopping Maracanaú. E quando a gente olha para esses ativos, né, pode mover aqui para o próximo slide, a gente vê que eles se encaixam exatamente com a aderência, e tem uma aderência muito grande à estratégia do fundo em todos os nossos pilares, né, que são
a estratégia principal é ter shoppings maduros e dominantes, então os 4 ativos são maduros, consolidados. Pantanal é o shopping mais relevante da região que está inserido, Porto Velho é o único shopping da capital, de Rondônia, então naturalmente ele é um shopping dominante por definição, e o Maracanaú também na sua cidade é o único shopping. Parcerias estratégicas com administradores, que é um segundo pilar do fundo, a gente adicionou a 10ª administradora do portfólio, que foi a Ankar Ivanhoe, na nossa visão, uma das mais qualificadas administradoras de shoppings do país. Então, a gente proporciona com esta aquisição também uma parceria estratégica com essa administradora, que pode potencialmente gerar novas transações e novos negócios futuros para o fundo. Em relação às localizações, a gente adicionou 2 novas capitais para o portfólio do fundo, e além disso, a gente passou a ter participação em todas as regiões do Brasil. É o primeiro fundo imobiliário de shopping centers a ter participação em todas as regiões do país, que era um dos pilares de diversificação da estratégia do fundo. Em relação também ao outro pilar, que é a estratégia flexível de aquisição, essa transação envolveu compra de participações minoritárias, de controle, envolveu a realização de uma alavancagem, uma oferta concomitante, teve troca de cotas por ativos, ou seja, a gente tem esse pilar de ter uma estratégia mais flexível que nos permite justamente poder participar de transações como essa, bastante emblemáticas dentro desse nosso mercado de fundos imobiliários. Pegando a evolução, né, da BL do fundo, a gente, essa linha do tempo mostra o histórico das aquisições desde março de 2014, a gente vem adicionando a BL própria a cada nova emissão, tivemos 2 vendas parciais ali entre agosto e setembro de 2019, depois a gente voltou a crescer nosso portfólio, e com essa última aquisição o fundo atingiu 221 mil metros quadrados de ABL própria, tendo um crescimento de cerca de 40% em relação à BL própria do fundo anteriormente a essa aquisição. E com isso a gente chega hoje num portfólio bastante diversificado, a gente tem 19 ativos, é o fundo imobiliário de shoppings com a maior quantidade de ativos investidos, distribuídos em 12 estados brasileiros, somando aí mais de 220 mil metros quadrados de ABL próprio, e como eu já tinha falado, administrado por mais 10 administradoras, ou seja, diversificação não somente por região, por administradora, por tipo de participação de controle minoritário. Hoje a gente tem 3 ativos que a gente tem o controle dos shoppings e representam quase 30% da ABL própria do NOI próprio do nosso portfólio. Em relação à situação de caixa, essa transação, como eu comentei, que a gente fez com a Ankar, foi uma transação que envolveu uma alavancagem. Ela hoje representa cerca de 75% da alavancagem total do fundo, que soma 537 milhões. E descontadas as aplicações financeiras do fundo, que são quase 110 milhões de reais, a gente tem umas obrigações líquidas na ordem de 428 milhões de reais. Embora pareça um número bastante grande, como o portfólio do fundo é bastante grande também, assim como o seu patrimônio líquido, essa alavancagem, securitização, elas geram um índice de obrigação líquida sobre o valor dos ativos inferior a 18%, e pegando as obrigações líquidas, né, que são justamente as obrigações que a gente tem de imóveis a prazo, descontados o caixa, sobre o patrimônio líquido do fundo, esse índice ele é inferior a 21%, portanto, bastante saudável esses 2 indicadores. Além disso, o fundo tem caixa suficiente para cumprir com todas as suas obrigações até o final de 2022, com algum conforto, como podem ver nesse gráfico. As dívidas contraídas do fundo são de bastante longo prazo, com um cronograma bastante confortável para pagamento. E por fim, falando a respeito do resultado do fundo, né, o fundo gerou nesse período um resultado total de R$ 1,08, fez uma distribuição de R$ 1,13 no período, utilizando um pedaço de resultado acumulado de períodos anteriores, mas já em outubro a gente fez uma distribuição de rendimentos inferior ao que foi gerado, né? A gente distribuiu 62 centavos, quando foi gerado 64 centavos. Então esse resultado acumulado, que ao final de setembro era de 2 centavos, ao final de outubro ele já estava em 4 centavos. Agora eu passo a palavra para o João Gabriel Bandeira, que vai falar sobre a atividade de mercado de capitais dos nossos fundos. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Falando primeiramente sobre o nosso passivo, como o Leandro mencionou, no final de outubro de 2021, a gente atingiu a importante marca de mais de 350 mil investidores em nossos fundos. Nossos investidores eles estão localizados em todos os estados do país. E quando a gente pega essa base e compara com o mesmo período do ano anterior, a gente observa um crescimento de
aproximadamente 33%. Acho que aqui vale ressaltar também que a nossa base de investidores representa cerca de 25% da base total de investidores de fundos imobiliários na B3. Aqui a gente trouxe um gráfico sobre o perfil dos nossos investidores. Aproximadamente 3/4 da nossa base é formada por pessoas físicas, enquanto 1/4 é formada por investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de investimento e outros fundos imobiliários. Aqui é uma foto da negociação média diária na B3, da liquidez dos nossos fundos. O Visco, o VILG e o Vino, que são nossos fundos mais antigos, eles apresentam relevantes médias de liquidez diária. Eles estão entre os fundos mais negociados dos segmentos na B3, enquanto o VIF e o VIUR, que são fundos ainda com uma base de investidores um pouco menor, eles apresentam uma crescente média de negociação diária, e a gente acredita que a tendência é acompanhar os demais fundos com o crescimento da sua base. Falando agora sobre a rentabilidade dos nossos fundos, o VISC, VILG e o Vino, eles apresentam um retorno total superior ao IFIX, desde seus respectivos IPOs e inícios, enquanto o VIF, que por ser um fundo de fundo, a gente mede a performance pela sua cota patrimonial, ela supera o IFIX desde o seu início, também desde o seu IPO, enquanto a cota de mercado apresenta um desconto relevante, como o Luiz mencionou na sessão do VIF. Enquanto o VIUR, que é o nosso fundo mais recente, teve o IPO no meio de junho, ele ainda apresenta certa volatilidade nas suas cotas. Por fim, eu gostaria de ressaltar a importância da nossa plataforma de RI, do nosso site, com relatórios atualizados, fotos dos ativos. A gente está à disposição também através do nosso canal de RI, que é ri@20fi.com, ou através do nosso telefone, que também está aí na tela. Agora eu passo a palavra para o Leandro, para respondermos as perguntas. Obrigado, João. Bom, nós temos aqui duas perguntas que vieram pelo chat do Zoom. Acho que uma delas acabou sendo respondida ao longo da apresentação, basicamente sobre as obrigações referentes às aquisições dos imóveis a prazo, né, principalmente sobre os vencimentos em até 12 meses, né, como é que, se elas estão equalizadas com as receitas. Acho que, como todos aí demonstraram, né, em todos os casos a gente tem uma situação confortável de caixa até o final de 2022, né, com um mínimo de 30 milhões de reais de caixa aí, no pior caso. Então, em todos os casos, a gente tem uma situação bastante confortável, dado o perfil baixo de alavancagem dos fundos e o perfil longo da dívida, né? Então, isso a situação está bem confortável aí nesse horizonte de tempo. E a segunda pergunta era sobre a alocação do Q59, que você mencionou, e lá no Airport Town. Sim, R$25. Mas foi R$25 por metro quadrado. Foi, né? Sim. Bom, acho que nós não temos mais perguntas, então, pelo menos aqui pelo Zoom, infelizmente a gente não consegue aqui a plataforma viabilizar as perguntas eventualmente pelo YouTube. Então, vou agradecer aí a participação de todos aí no nosso webinar de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. E dizer que continuamos à disposição, cada um de nós aí, para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda tenham surgido sobre os resultados do trimestre, sobre qualquer assunto referente à gestão dos fundos. Boa noite a todos, obrigado.